Nossa, André, sabe o que eu fiz ontem? Cheguei em casa, fiz uma pipoquinha e assisti o filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, já viu? Claro, muito bom. Adoro Nossa, Paulo Gustavo. ri demais, sou muito fã dele. Uma pena, eu fiquei muito triste quando ele nos deixou, né? Eu também fiquei bastante triste, mas, não sei se tu já sabe, aqui no estado do Rio de Janeiro ele tá eternizado, porque agora a cultura tem uma lei com o nome dele. E como é que funciona essa lei? Pra contar como é que funciona, a gente vai chamar a nossa convidada. Bora! Govcast RJ. Está no ar mais um Govcast RJ, o podcast do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui com minha amiga Bárbara Hack. E aí, Bá? E aí, André, tudo bem? Tô na missão de substituir a Suelen aí, enquanto Sim. ela tá aproveitando as férias. Mas antes de começar, aquele recado importante pro pessoal que tá nos assistindo, não esquece de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal. E seguir GovRJ nas redes sociais. E agora sim, vamos chamar a nossa convidada de hoje, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, Daniele Barros. Tudo bem, secretária? Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta. Foi a primeira entrevistada do Govcast RJ. Olha aí. Sim, agora eu estou tendo o prazer de voltar e para a gente falar de um tema tão bacana que eu tenho certeza que vai despertar interesse de todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Tem muita novidade boa para a gente compartilhar. Perfeito. Vamos começar do início, então. O que é a Lei Paulo Gustavo? É importante a gente dizer que a cultura foi muito afetada naquele período da pandemia. Sim. E naquele momento, o Congresso Federal e os fazedores de cultura participaram ativamente desse processo. Nós insistíamos e vivemos uma realidade de uma lei emergencial, que foi a Lei Aldir Blanc, que hoje a gente chama de Aldir Blanc 1, porque tem uma 2 vindo por aí. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que socorreu a cultura nesse tempo onde o teatro fechou, onde o cinema fechou, onde as pessoas não podiam tocar mais num restaurante. Então, onde que as pessoas ficaram exatamente sem ter como ter o seu recurso, ganhar o seu recurso. Mas essa lei não contemplou naquela época o setor audiovisual, porque a produção audiovisual é uma produção cara. Então, o governo, também o Congresso, resolveu criar uma lei que pudesse cumprir o requisito de ser ainda uma lei emergencial, mas mais destinada ao setor do audiovisual, usando os recursos do próprio fundo do audiovisual para promover essa ação. Então, a Lei Paulo Gustavo é esse recurso que chega nos estados, que chega no município, com esse direcionamento do fomento ao audiovisual, no caso do Rio de Janeiro, ao audiovisual fluminense. E uma dúvida, como que esse investimento ele é dividido entre os municípios? Sim. O estado do Rio de Janeiro está recebendo cerca de 139 milhões, que nós vamos distribuir nos 92 municípios do estado, porque a política que a gente vai implementar também é uma política estadual de desconcentração desses recursos, inclusive atendendo uma lei do próprio estado, que é a Lei 7035, que diz que nós devemos fomentar a arte na capital e no interior, e a lei considera a capital somente a cidade do Rio de Janeiro e interior as outras 91 cidades. Ela diz que 40% desse recurso deve ficar na capital, portanto na cidade do Rio, e os outros 60% devem ser direcionados ao interior do estado. Nós já faremos isso. Para além disso, o governo federal também fez um repasse de quase 132 milhões aos municípios fluminenses. Então, pensem vocês que o morador lá de Porciúncula vai poder ter o seu projeto, se candidatar à lei do município, mas também vai poder se candidatar ao recurso estadual, que é dessa mesma fonte, que tem os mesmos princípios e que é oriundo da Lei Paulo Gustavo. Aí pro pessoal do interior que tá nos ouvindo também é bom dar esse recado, tá chegando muito. Exatamente, você que é do interior do estado, você que mora aí na região metropolitana, você que mora no interior, lá nos limites, nas fronteiras do estado do Rio de Janeiro, precisa pegar esse podcast, compartilhar com os amigos. Se você é produtor cultural, se você gosta de cultura, se você é consumidor de cultura, precisa dividir essa informação
atenção com todo mundo, você tem uma responsabilidade social com aquilo que você está assistindo. Tá dado o recado. E só um comentário, né? Sempre tem algum desavisado que comenta, dinheiro para cultura, mas cultura é importantíssimo. A senhora mesmo falou da pandemia, né? O que salvou muita gente na pandemia foi a cultura, né? Sim, você imagine se a gente passa pela pandemia sem a gente conseguir assistir um filme, sem a gente conseguir ler um livro, uma novela, uma série, ouvir uma música, até mesmo aquela comida que a gente fez, mais elaborada, a gente foi lá, buscou ver um chefe na internet, tudo isso é cultura. Por que não é cultura? É verdade. Né? Até a saúde, né? Querendo ou não, nossa saúde mental, ir ali desligar um pouco, poder assistir alguma coisa legal na TV, poder ouvir uma música que gosta, faz toda a diferença. Exatamente. E o estado do Rio de Janeiro é um estado considerado o estado mais criativo da nação. Né? Recentemente saiu uma pesquisa que foi publicada pela Firjan, que aponta o potencial das indústrias criativas fluminenses. Então, por isso que a gente vê aquele monte de coisa nas redes sociais, na internet, a gente fala, é carioca, é fluminense, né? Putz, tinha que ter nascido aqui para conseguir entregar desse tamanho, desse jeito. E o Paulo Gustavo é um exemplo disso, gente. Um artista de Niterói, um artista do estado do Rio de Janeiro, que ganhou as telas, que ganhou o mundo, né? Que se imortalizou não só por conta de uma lei, porque o artista ele não morre, né, mas por conta exatamente da grande tela, por conta exatamente daquilo, de quanto ele nos alegrou e de quanto ele preencheu as nossas vidas, os nossos dias, né, com um humor super bacana, eternizando uma personagem que é a sua mãe, que ficou tão grande quanto ele. Dona Hermínia, né? Dona Hermínia. Agora, secretária, falando em Paulo Gustavo, né, uma pessoa que lutava por isso, então, existe alguma preocupação com a diversidade nos editais? Sim, existe. Essa é uma preocupação que a Secretaria de Cultura persegue em todos os editais, não só dos editais atrelados agora à Lei Paulo Gustavo. A cultura ela é um movimento diverso e a cultura é uma casa muito acolhedora, e esse acolhimento está refletido nas políticas públicas que nós implementamos. No caso da Lei Paulo Gustavo, é importante a gente dizer que a própria lei já traz essa orientação, inclusive pontuando melhor, ranqueando melhor, projetos que apontem para essa diversidade. Então, nós queremos realçar o protagonismo do roteirista, que ele é preto, da mulher, do trans. Então, tudo isso vai aparecer exatamente nos regramentos orientados pela própria Lei Paulo Gustavo. Com certeza, essa diversidade é importante para mostrar a realidade do nosso estado, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu tinha achado super interessante também, eu vi que tem até espaço para jogos eletrônicos aí dentro do edital. Já vi que rolou assim uma afetividade com o tema, né? Eu adoro. Aí já olhei ali e preciso perguntar isso aí para a secretária. Pode falar um pouco como é que é isso? Os jogos também é uma linguagem audiovisual. E nós vamos fomentar essa linguagem, permitindo que as pessoas que já têm os seus projetos maduros e que só estavam esperando um recurso para colocar esse projeto de pé, para efetivar, possa ser apoiada pelo Estado do Rio de Janeiro. E nós também vamos financiar não só esse projeto que já estava elaborado e que vai poder ser executado. Nós vamos também financiar a concepção de projetos também de gamificação. Então, a gente quer estimular os nossos jovens a produzirem, terem os seus projetos de pesquisas elaborados, para que em outro momento, porque o Estado vai continuar fomentando, ele possa então executar as suas ideias, as suas iniciativas. É legal porque a gente vê hoje em dia muitos jovens dentro desse mundo dos games e, querendo ou não, também é uma maneira de se profissionalizar. Sim. A gente costuma dizer, lá na Secretaria de Cultura, que produtor cultural, que fazedor de cultura, quer que seja do audiovisual, da dança, do carnaval, paga boleto,
Verdade. Compra roupa, paga a conta do mercado, tem filho, paga a conta de luz. Então, nós olhamos para o setor cultural do estado do Rio de Janeiro como um setor de economia criativa. Esse setor também é gerador de riqueza para o próprio estado do Rio de Janeiro. E os números dizem isso. Secretária, teve outro aqui que vale destacar, outro edital, sei que tem muitos, né? Mas esse eu acho importante, porque o Rio de Janeiro tem uma tradição de artesanato. Por ser uma área turística, né? Pode dar mais detalhes sobre o edital voltado para esse tipo de fazedor de cultura? Gente, que boa pergunta. Até porque tem artesão no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, certamente, agora tem um artesão ouvindo a gente nesse momento, especialmente no interior do estado, que tem essa cultura tão enriquecida. Nós vamos fazer um edital, sim, para as associações e para a Federação de Artesanato Fluminense. Nós queremos também fortalecer essa concepção da cooperação, do associativismo, né? Então, eu tenho certeza de que esse edital vai ser um sucesso. Nós primeiro mapeamos as associações do Estado num diálogo com a Federação, de maneira que todas aquelas que estão regulares vão poder apresentar os seus projetos e vão poder ser fomentadas com os recursos da Paulo Gustavo, com esses recursos que chegaram no estado do Rio de Janeiro, e vão elaborar as suas feiras de economia criativa, suas feiras de economia solidária, vão poder, de fato, terem os seus projetos realizados com recurso público. Secretária, para finalizar, vou ter que mudar um pouquinho de assunto e falar de um projeto que eu gosto muito, que é o Passaporte Cultural. Não, peraí, você não ouviu o povo dizendo? Fala de novo, para finalizar todo mundo. Eu ouvi o povo falando. Tem que vir o pessoal aqui no fundo. Não, mas lá na casa deles, no carro, a gente conseguiu captar. Com certeza. O pessoal de casa aí nos ouvindo ficou triste em saber que tá chegando no final. Me convidem de novo. Claro. Mas, calma que ainda tem mais uma pergunta. Ai, que bom. Queria falar sobre o Passaporte Cultural, que eu acho um projeto sensacional. E se pudesse explicar um pouquinho para quem tá vendo o que é esse passaporte cultural e como é que é essa nova fase que tá chegando. Olha, passaporte já nos remete a alguma coisa boa, né? Porque quem não gosta de viajar, quem não gosta de passear, e quando a gente junta passaporte e passaporte cultural, é perfeito. Né? É importante a gente dizer que quando nós chegamos lá na Secretaria de Estado, de Cultura, nós identificamos um problema, que nós tínhamos os nossos equipamentos oferecendo produtos que eram produtos culturais muito potentes, mas ainda para uma plateia muito esvaziada. E a gente sabe que consumir cultura nem sempre é simples e nem sempre é barato. Mas o Estado precisa estar comprometido com esse tempo de lazer, de entretenimento e de ociosidade da população. Isso é muito importante. Esse compromisso também precisa ser um compromisso público. E nós resolvemos assumir esse compromisso. E o governador Cláudio Castro nos motivou muito a viver isso. Nós, então, instituímos um decreto com a criação de um programa que se chama Passaporte Cultural, e nós potencializamos as nossas atividades, levando especialmente os nossos meninos, as nossas meninas, mesmo que eles tenham mais de 60 anos, para os espetáculos culturais. E nós levamos mesmos, nós não só damos o ingresso para a pessoa ir, nós viabilizamos a ida de um grupo, de uma instituição, de uma escola, aos nossos equipamentos culturais. Então, pense você que uma senhora que nunca entrou no Teatro Municipal teve a oportunidade de assistir uma ópera, um espetáculo de balé. As academias de dança do estado do Rio de Janeiro já puderam pisar naquele palco e tirar aquela foto instagramável naquela escada que é maravilhosa. Linda. O Teatro Municipal é só um equipamento que a gente tem na capital e que às vezes está distante do interior do estado, que passa a fazer parte do imaginário das pessoas, mas que agora a gente traz para essa realidade viva, emocional,
que faz a diferença na vida, né, daqueles que têm a oportunidade de viver, dentre muitos outros. A gente tem a Casa França Brasil, a gente tem o Imperator no Meia, as bibliotecas parques que estão dentro de comunidades, mas é que também está aqui no centro da cidade. E nós temos uma gama de projetos incentivados que vai desde o carnaval ao show na praia de Copacabana, a peça que se apresenta no Teatro Riachuelo, no Oi Casagrande. Nós canalizamos todas essas contrapartidas, essas entradas que a Secretaria de Cultura recebe, exatamente para essa parcela da população que está muito distante, às vezes, desse eixo capital, mandando buscar essas pessoas e trazendo elas para essa experiência, mas também direcionamos especialmente para as áreas mais vulneráveis. Esse é um mérito desse governo, um mérito também do próprio governador Cláudio Castro. Quando a gente chegou, esse programa não existia. Essas cortesias, esses ingressos, essas contrapartidas não cumpriam essa finalidade. Muitas das vezes a gente dava para quem já podia pagar para ir, né? E agora a gente dá para quem não pode. A gente oportuniza quem não tem condição de ir, garantindo um direito que é constitucional, que é o próprio direito à cultura. Eu já vi fotos, vídeos de crianças participando do Passaporte Cultural, indo num circo, e olha, confesso que eu fiquei encantada com a carinha delas, olhando e descobrindo aquele mundo novo, que, querendo ou não, é uma oportunidade de conhecimento também, de conhecer, explorar um novo É mundo. importante a gente dizer que mais de 100 mil pessoas acessaram o programa. Nós temos 200 e alguma coisa instituições cadastradas, que podem ser beneficiadas, e nós temos 40 parceiros. Então, eu não posso deixar de agradecer os parceiros que nos ajudam a fazer isso acontecer. Isso vai desde o Museu do Amanhã, ao Aquarrio, ao Cristo Redentor, aos donos de circos no estado do Rio de Janeiro. A gente está agora com circo, dois importantes circos lá na Barra, que é o Circo Amai, que é o Vostok. A gente leva as crianças para os espetáculos circenses. A gente agora acabou de firmar uma parceria com a Águas do Rio. Então, se você está aí também nos ouvindo, se você é dono de um teatro, se você também tem uma produção cultural que gostaria de fazer esse casamento perfeito com o nosso passaporte cultural, então nos aciona. E se você representa uma instituição, né, uma secretaria de cultura municipal, de educação, de assistência social, que gostaria de fazer conosco também uma parceria, né, com as secretarias de cultura dos municípios, a gente já tem, mas as demais secretarias das cidades podem nos acionar, que a gente vai ter o maior prazer em servir todo mundo, garantindo que as pessoas possam, de fato, ter acesso à arte. Perfeito. Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no GovCast RJ. Obrigada. Então, Bárbara, é isso, né? Por hoje é isso. E se você que está nos assistindo aí prefere o formato de áudio, é só acessar lá no Spotify e as outras plataformas que você preferir. E se você prefere o YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho. Partiu, Bárbara? Até semana que vem? Partiu, André. Vamos pro cinema. Bora, vamos. Bora lá. Tchau. Tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.